Esse vídeo, ele começa com um terremoto. Na verdade, não é um terremoto, é um cataclismo, porque, galera, tá voltando uma saga do Batman clássica ali dos anos 90. Não, claro, não tão clássica, eu acho, como talvez Contágio, Queda do Morcego, né, que são eventos mais falados, mas é um baita de um evento que inicialmente é um evento fechado, mas que acabou se expandindo depois. Estamos falando do Cataclismo. Eu tenho aqui uma das edições da Eagle Moss, da editora. Reparem que é uma edição, inclusive, bem parruda. Eles chegaram a publicar 2 vezes o Cataclismo. A Abril, lógico, publicou no Brasil e agora a Panini traz de novo em capa cartão, o que eu acho bem legal, né? A Panini, eles lançaram. Tem um outro evento do Batman, acho que é Guerra ao Crime, talvez. Eles publicaram outro evento. Não, Guerra de Gangues. Enfim, a Panini publicou outra coleção do Batman também nesse formato que seria uma espécie de Epic Collection, né? É basicamente capa cartão com muita página. Eu acho bem bacana. Então, a sinopse é autoexplicativa. Aconteceu um terremoto em Gotham City, 7.5 na escala Richter e destruiu tudo. Pensa que a mansão Wayne, cara, isso eu lembro quando eu li que era muito legal. A mansão Wayne veio abaixo, junto com a Batcaverna, milhares de pessoas morrendo, o Batman desesperado correndo pra lá e pra cá. E aí tem toda a Batfamília, né? Tipo Robin, Azrael, Asa Noturna, Caçadora, Oráculo, todo mundo tentando justamente ajudar a cidade. E eles têm toda essa tese, né? Será que foi um vilão que causou o problema, né? Porque a gente tá falando de Gotham, geralmente quem causa algum problema é um vilão. Logo, logo esse evento está completando 30 anos, veja só. Ele saiu originalmente em 1998 e, por incrível que pareça, tá? Por mais que esse quadrinho, né, seja, concordam comigo que é bem parrudo, né? São muitas páginas. A edição da Panini, por exemplo, ela vai ter 480 páginas, então é bastante coisa. Porém, Cataclismo durou coisa de 2 meses, que nessa época a DC ela tinha uma prática que se perdeu praticamente hoje em dia, de basicamente te obrigar a ler várias edições do mesmo mês. Então é um evento que tu vai ter que ler o Gibi da Mulher Gato, tu vai ter que ler, né, tu tem que ler vários títulos da Batfamília. Tu não pode, quero só pegar o Batman e ser feliz. Não vai dar. Como eu falei, é um evento que, ok, ele é fechado nele mesmo, né? Acontece um terremoto em Gotham City, porém, depois veio Terra de Ninguém, que acabou virando um arco mais longo, virou um ano, assim, se espalhou em todas as séries do Batman possíveis, e é justamente uma consequência do Cataclismo, porque depois que Gotham foi destruída, ela acabou sendo abandonada pelo governo, né? Foi uma experiência bem ousada, dá pra dizer assim, por parte do editorial da DC. E eu brinquei no começo do vídeo falando de terremoto, por quê? Porque a Abril, ela publicou no Brasil com esse nome, né? Batman Terremoto. Bom, 400 e poucas páginas, como eu falei, pela Panini, sai em capa cartão, volume único, né? É um evento, né, com começo, meio e fim, de certa forma. Não dá pra dizer que tem um fim, né? Porque o terremoto, ele tá ali, né? A gente vai ver as consequências depois. Mas é isso, capa cartão, saindo pela primeira vez pela Panini, e a editora não divulgou quem traduziu. Tá, vamos lá. O próximo quadrinho, eu levei na mala de viagem, sim. Gente, vocês estão vendo aqui a minha mala de carnaval, tem aqui a minha simpática máscara do Batman, meus apetrechos carnavalescos e o meu Batman Silêncio, da Silêncio 2, edição número 1. Reparem que eu levei uma pilha gigante de gibi, porque afinal tenho as minhas obrigações com o canal, e eu levei também umas roupas da Insider, justamente para não ter trabalho durante a viagem. E galera, repara que eu tava com um look mais básico, né, camiseta, com alguns acessórios, máscara do Batman. A ideia era fazer um Batman carnavalesco utilizando Insider. Foi tudo muito tranquilo. É legal que as camisetas elas servem para vários contextos, então é uma roupa que vai aguentar um bloquinho, vai aguentar uma praia, vai aguentar um evento de quadrinhos e veja só, tu também pode se dar esse presente, ativa o meu cupom, ele oferece 20% para novos clientes e 10% para quem já conhece a Insider. Não perde tempo. E aí vem montar uma mala inteligente, exatamente igual a minha. Minha única sugestão é tu não levar o Batman Silêncio 2, tá? Na verdade, eu tô julgando sem ler. Galera, eu ainda não tive paciência para parar e ler esse gibi, até porque ele não acabou lá fora, sim, acredite. O quadrinho saiu em março do ano passado. A ideia, né, era justamente fazer 2 arcos de 6 edições. Então, ano passado sairia um arco, e eu imagino que provavelmente esse ano a DC publicaria mais um arco do Silêncio 2. E só que não aconteceu. Gente, o gibi, ele, né, o que seria a 6ª parte, tá 9 meses atrasado lá fora. A gente já vai falar sobre isso, né, e também como isso acaba afetando a publicação brasileira. Mas então, galera,
Eu não sei quem pediu isso. É claro que a DC ela tá pensando em grana, a gente não tem dúvida. É basicamente um retorno do Jim Lee e do Jeff Lubb para fazer uma segunda parte de Batman Silêncio, né? 20 anos depois, tem todo esse simbolismo. Galera, a sinopse, ela é o menos interessante possível. Pois então, Thomas Elliot, o enigmático vilão conhecido como Silêncio, está de volta para virar o mundo do Cavaleiro das Trevas de cabeça para baixo. Agora Batman precisa usar todos os seus recursos para salvar Gotham e a si mesmo. Meu Deus do céu. A única coisa que eu tô curioso é o seguinte. Você sabe que aqui no Brasil, o Hush, que é o nome original do vilão, acabou ficando Silêncio, né? Esse vilão ali das bandagens. Porém, agora, do Silêncio 2, né, a segunda parte, entre aspas, a segunda parte, não tem por que continuar, mas enfim. O importante é que tem um vilão chamado Silence. Então, como a Panini vai traduzir Silence se já existe o Silêncio? Aqui no Brasil, a Panini vai publicar 2 edições originais por volume brasileiro. Então vai ser uma revistinha mais fininha, mas tem 2 originais lá de fora, né? Aqui eu tenho o que seria literalmente a primeira, ou seja, eu tenho metade da edição da Panini. Lá fora, até o momento, saiu da edição 1 até a 5, sendo que da 4 em diante começou a atrasar. A 6 tem previsão para sair em maio e a Panini atualmente ela colocou em pré-venda as edições 1 e 2 brasileiras. Ou seja, realmente a Panini tá certa ela colocar em pré-venda porque ela já pode publicar 4 edições, que dá 2 edições na versão brasileira. Só que quando que a Panini vai conseguir publicar a terceira edição, que fecha essa primeira parte? Não fazemos ideia. Claro que a previsão do quadrinho é para maio, né, nos Estados Unidos, mas, galera, o Jim Lee, né, que é o desenhista, o cara tem 1 milhão de coisas para fazer, ele tem um alto cargo dentro da DC, então eu imagino que, bom, sei lá, capaz de atrasar mais um pouco. Tá? Depois de 2 quadrinhos do Batman, vamos falar sobre uma publicação que, né, um personagem que inspirou o surgimento do Homem-Morcego, que é o Zorro, porque essa semana o Pipoca tá publicando Zorro, A Ressurreição, que eu tô com boas expectativas, assim, principalmente porque a gente tá falando sobre Sean Murphy, né, um cara que entende muito de Batman e agora fez essa homenagem aí ao Zorro. Vem comigo. Primeiro de tudo, não estamos falando de um quadrinho que adapta os contos originais do Zorro, né? Porque, para quem não sabe, esse personagem, ele nasceu na literatura pulp, então ele tem mais de 100 anos, e na verdade, esse quadrinho é uma versão moderna do Zorro, onde traficantes estão assolando uma cidadezinha mexicana e o Zorro volta para salvar essa gente. Ele usa capa, espada, cavalo e também um carro, porque é o Sean Murphy, ele gosta de carro, então ele colocou um carro lá pro Zorro, né? Essa versão moderna aí do personagem. Curiosidade, você sabe que a gente está falando de um quadrinho que ele foi publicado originalmente na França? Sim, é meio que um trabalho independente do Sean Murphy, então que foi publicado lá na Europa, depois nos Estados Unidos e agora chega no Brasil. Tem, peraí, deixa eu colar aqui, tem 132 páginas em capa dura, né, um volume fechado, e a tradução é da Dandara Palankoff. Tá, chegou o momento de falar sobre, né, entramos nos lançamentos gringos. Galera, vocês já apertaram o botão do like? Isso ajuda muito. Vocês também podem entrar na 2 Quadrinhos Bookstore, tem o WhatsApp e Telegram, né? Todas as novidades que tu pode imaginar. Essa semana o grupo estava bem movimentado, falamos de notícias da Panini, de mitos. Entra. Fica tipo 2 dias, tu não vai te arrepender. Chegou o momento de falar sobre o retorno da Vertigo com End of Life. A gente tem comentado aqui no programa que esse retorno, né, dessa linha clássica da DC tá com uma publicação por semana, então tá com um calendário bem bacana assim de acompanhar. E galera, End of Life, né, o fim da vida, é uma história sobre um matador profissional chamado Ed. Esse cara, ele faz uma cagada e acaba incomodando um sindicato do crime internacional chamado Zoológico. Aí ele acaba sendo procurado no mundo inteiro, tem uma recompensa pela cabeça dele e ele resolve se esconder, vai para uma cidadezinha no interior chamada Plutão, onde ele nasceu e cresceu, né, vai encontrar o pai que ele não falava há muito tempo, a namorada de infância. O grande problema é que o nosso querido Ed continua sendo procurado, né? Tem uma recompensa pela cabeça dele. Galera, eu acho que vocês vão concordar comigo, né? Parece legal. A gente não tem uma informação se é uma série ou uma minissérie, mas eu imagino que seja mini, né? Não deve ser algo, né, de, sei lá, 100 edições, deve ser algo mais curtinho. E os autores, veja só, são os mesmos daquele quadrinho muito bom
que é o Pacificador Um Dia de Cão. Vocês já leram esse gibi? Gente, é genuinamente engraçado e tem a mesma vibe do Pacificador da série de TV. E os autores são o Kyle Starks e o Steve Pugh. Então, ao que tudo indica, o End of Life deve ser provavelmente um quadrinho engraçado. Vamos falar sobre Marvel? Gente, é uma vergonha, sabe? Sabe quando teu time não ganha nenhum jogo, sei lá, tá 30 anos sem ganhar um campeonato? É assim que eu me sinto. Se bem que o Grêmio, do jeito que o Grêmio tá quase completando 10 anos, né, desde a última Libertadores. Ok, vamos lá. Essa semana tá saindo a primeira edição de Wolverine Weapons of Armageddon, que eu já vou explicar por que a gente está falando desse quadrinho, aparentemente ele é relevante. Nessa história, olha só que interessante. O Wolverine vai enfrentar o Bazooka. Uou, né? Grande novidade. E ele descobre, atenção, que o Projeto Arma X ainda está funcionando. Gente, quanta criatividade! A grande promessa é que esse gibi é um prelúdio para Vingadores Armageddon, que é uma saga que começa daqui a 4 meses, comandada pelo Chip Zdarsky, né? E justamente ele é o cara que escreve, então, essa minissérie do Wolverine. Galera, nesse momento, eu vou dar um voto de confiança pro Zdarsky. Até porque o Capitão América dele tá legal. Então eu vou parar minha vida para ler esse Wolverine. Vamos ver o que o futuro me reserva. Aí eu venho comentar aqui no canal. Aí, para terminar os destaques internacionais, tem o que seria a última edição da versão Vinícius do Homem-Aranha. Todo mundo fala aí que o Homem-Aranha Ultimate parece muito comigo. Galera, sim, depois de um atraso por parte da Marvel, tá saindo a parte 24, que até eu sei que é estranho de falar, mas encerra o Homem-Aranha Ultimate. Até quero mandar um beijo aqui pro meu amigo Marco Quequeto. Mandei várias fotos para ele, em poses diferentes, para ele se inspirar no Peter Parker. Tem umas fotos com nu artístico, e ele nem para mim fazer um pix. Pois então, como eu falei, essa é a despedida, né? É a última edição do Ultimate Homem-Aranha, depois de 2 anos. Né? Vocês sabem que esse é um quadrinho que, teoricamente, se passava em tempo real, ou seja, né, uma edição por mês. E aí, claro, teve esse atraso da Marvel, mas foi uma experiência legal, como um todo. O grande problema pra mim, tá? Eu não li essa edição número 24 ainda. Eu li até a 23. E, nossa, galera, tá muito sem graça, assim, tipo, decaiu muito a qualidade do Ultimate Homem-Aranha. Então eu tô bem preocupado, porque não parece que vai ter como salvar esse final, sabe? Fazer algo muito absurdamente impactante. Falar pra vocês também dar uma desmotivada de ler esse final, por conta de toda essa confusão, né? Vai acabar, não vai acabar, e aí de repente parece que a Marvel não conseguiu achar um substituto e eles estão cancelando na edição 24 um dos gibis mais vendidos dos últimos tempos da editora, sucesso, né, nos Estados Unidos, sucesso aqui no Brasil. Mas também o gibi, né, o Hickman perdeu a mão, o que eu vou falar, né? As rapidinhas começam com Tartarugas Ninja, Preto, Branco e Vermelho, Preto, Branco e Verde. Vocês devem conhecer essas antologias, né? Essa ideia de que são várias histórias curtinhas de vários autores. Então tem Declan Shalvey, tem Jockey, tem Javier Rodrigues, né? O cara do Caçador de Marte Absoluto. Ah, esse quadrinho é do Pipoca, né? Pela Tábula, tem 2000 AD apresenta Memórias Tribais, que é uma coleção que junta Peter Milligan, Alan Grant, Robbie Williams e outros caras grandes aí da 2000 AD. Rapidinha da Panini, tá? Temos uma, que é o Spawn Origins, edição número 18. Nas rapidinhas gringas, tem Shade, o Homem Mutável, Omnibus Volume 2, que, galera, é um lançamento histórico, porque são quadrinhos que só saíram uma vez como mensal nos anos 90, e aqui fecha, então, a fase de Peter Milligan no Shade. E aí tem mais um volume daqueles quadrinhos clássicos, né, que foram esquecidos pela Marvel e que estão sendo recuperados pela Fantagraphics, né, e aqui a gente está falando da famosa Savage Tales, que aqui no Brasil, né, saía naquela revista Aventura e Ficção. Pô, gente, tem John Buscema, Michael Golden, Dennis O'Neil, tem caras muito, muito grandes. Aí tem novo volume do Something's Killing the Children, que é importante, veja só. Agora a Devir, ela já pode publicar no Brasil, né, porque eles publicam de 2 em 2, então eles já podem publicar o nosso equivalente ao volume 4 por aqui. Tem Youngblood Vault Edition, que, sim, para os fãs do Rob Liefeld que querem uma edição de luxo no tamanho original das páginas do Youngblood por $150. Para terminar, tem um quadrinho que eu acho que logo logo a Panini deve colocar em pré-venda aqui no Brasil, está saindo pela Urban lá na França, que é o Batman e Robin ano 1 de Chris Samee,
Mark Waid e Matt Lopes. Então tá, gente, foi muito bom ter vocês por aqui, de coração. Esse que é o serviço de utilidade pública aqui do Dois Quadrinhos. Lembrando que a gente não teve essa semana o listão da Panini Point, mas semana que vem tá de volta, tá? E vai ter mais uma lista para comentar de quadrinhos. E para quem ficou até o final, pô, definam em uma palavra o estado atual da Marvel. Vai ser um prazer dar um coraçãozinho ali no teu comentário. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.